Perfeitamente, vamos lá. Bom, o primeiro bloco foi exibido gravado, entrevista que já tinha sido exibida na última sexta-feira, por isso eu falei do Maria Maria, que foi no domingo, lá no Teatro Carlos Gomes. Eu hoje tive um problema e acabei chegando em cima da hora aqui na TV Capixaba, até depois da hora, isso porque uma série de coisas acabaram me atrasando. Fila de carros, engarrafamento e antes disso, segunda-feira encarar uma fila de banco, o serviço bancário quando se trata de cidadão é um verdadeiro lixo no Brasil, não é isso? Isso é o que todo mundo fala, quem tem que enfrentar fila aí no dia a dia. Está aqui Romário José Correia de Araújo, diretor do Sind Embalagens. Ocorre o seguinte, a cobrança pelo uso das sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais do Espírito Santo começa em junho ou julho, Romário? Em junho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Beleza, boa tarde mesmo? a todos. Bom, a que se deve essa... É uma legislação que foi aprovada, uma lei que foi aprovada estabelecendo essa cobrança? Veja bem, existe uma lei que é a Lei 8.745, de autoria do deputado José Toledo, de 2007, em que ela veio obrigando os estabelecimentos comerciais do Estado do Espírito Santo a utilizarem sacolas biodegradáveis e oxibiodegradáveis. Como essas sacolas oxibiodegradáveis geraram uma polêmica muito grande, até com contradições entre a própria academia, quanto à questão da biodegradabilidade dela, e a armação do sindicato fez entender a deputada da necessidade de que tivesse outras opções, né? E então, essa lei foi alterada e sancionada pelo governador Renato Casagrande, agora em janeiro de 2011, e ela também inclui dentro dessas sacolas recicladas e recicláveis pelo papel socioambiental que a reciclagem tem e pela própria inclusão de emprego e renda que permite esse setor, ajudando a questão do meio ambiente. Agora, essas sacolas plásticas que serão cobradas são as que não são biodegradáveis, não estão incluídas nessa lista que você apresentou? Veja bem, o que acontece é o seguinte, o Ministério Público, né, dentro do papel que lhe cabe, ele fez uma... Condicionante? Não é condicionante não, ele foi um acordo de cooperação, né, com a CAPES, que é a Associação Capixaba de Supermercados, para que essas sacolas elas fossem proibidas de uso, né? E então que fossem usadas só sacolas biodegradáveis. Acontece que no país não existe essa matéria-prima ainda em escala comercial para que se produza esse tipo de sacola, né? Nós, do Sind Embalagem, entendemos que essas sacolas, o problema não é a questão da sacola, né? A questão é que o foco precisa de uma correção, porque na verdade o plástico ele é uma invenção do século, né? Pela sua facilidade, por tudo, em todas as áreas onde ele se encontra hoje, ok? O que acontece é que o problema do descarte do plástico é que é errado, e isso nos remete à questão da educação, que é de fato a origem, né, do problema, né? E existe uma cadeia que precisa funcionar em torno dessa questão. Essa cadeia ela é composta por você, que é o cidadão, por nós, enquanto cidadãos, que temos que ter a responsabilidade de saber que nossos resíduos precisam ser descartados de forma correta. Do outro elo da corrente é o poder público, que precisa instalar uma coleta seletiva porta a porta, porque o cidadão hoje se sente desestimulado, porque apesar da boa vontade que nós temos de fazer a separação, vem um caminhão compactador, embola tudo e esse material não serve para ser reutilizado, reciclado, certo? E na outra ponta, então, esse elo, essa cadeia, e do outro lado estão as empresas e as indústrias de reciclagem, que estão fazendo seu papel, estão atualizando suas tecnologias, estão melhorando seus processos, para que nós possamos, de fato, pegar todo esse material e dar uma sobrevida a ele, porque isso economia energia, economia petróleo, água, quer dizer etc. que é mais ou menos assim, enquanto a população não está devidamente educada para reciclagem, enquanto o governo não se mostra competente para fazer a coleta da maneira correta, enquanto os dois, governo e população, não se mostram preparados para tal, então cria-se lei e estabelece até cobrança
porque quando você mexe nessa parte sensível do cidadão, que é chamada bolso, a coisa acaba acontecendo do jeito que deve acontecer. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Pelo Veja amor bem, de Deus, hein? o Ministério Público, ele faz o papel que ele precisa fazer e ele é um agente importante desse processo, né? O que nós estamos trazendo para a discussão é uma questão da gente focar de fato onde está a origem do problema. Você veja bem, o Brasil consumiu em 2007, 17,9 bilhões de sacola, tá certo? Porque as sacolas começaram a ser fabricadas muito finas, você precisa botar 2, 3 sacolas para carregar um pacotinho de algodão, tá certo? A garrafa de refrigerante, Isso, pelo menos quer dizer, duas. a cultura já se colocou dessa maneira. As pessoas usam essa sacola para para condicionar lixo. Então, veja bem, quando vem uma proibição de uso de sacola no supermercado, o que vai acontecer? O cidadão vai ter que começar a comprar saco de lixo, o plástico continua o mesmo, né? O supermercado, nesse acordo com o Ministério Público, nesse acordo com a CAPES, a CAPES, e os supermercados começam a querer utilizar a partir de junho sacolas de TNT, né? Só que precisa saber que essa sacola de TNT, 90% dela é polipropileno, é plástico. Quer dizer, tá polui do mesmo jeito, ou seja, demora para... trocando 6 por meia dúzia, tá certo? Essa não porque ela tem um aditivo oxibio nela, então ela se fragmenta mais cedo. Mas continuamos com o mesmo problema, tá certo? Perfeito. Então, nós estamos Vocês vão fazer o que em relação a isso? Nós estamos agora organizando no dia 14 de abril um ciclo de debate, convidando... esse ciclo vai acontecer na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, de 9 às 17 horas, em parceria com a deputada Luzia Toledo, e nós estamos ali no intuito de trazer informação para a população para que a gente possa, de fato, aprofundar essa discussão e a gente corrigir, né? Porque não adianta a gente ficar investindo em efeito, mas tem que ir na causa. Lógico. Tá? Nós vamos convidar aqui também a CAPES e a deputada Luzia para a gente se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Semana que vem eu estarei nesse debate, lá vai ser na quinta-feira. Muito obrigado, Romário, pela presença. Parabéns por entrar ou querer discutir mais a fundo essa questão que é extremamente importante. Muito obrigado, uma boa tarde, um bom trabalho para você. Eu agradeço a todos, uma boa tarde pela oportunidade de poder estar aqui falando ao povo do Espírito Santo. Muito obrigado.